Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Aqui tratamos de cidadania, políticas públicas e direitos humanos. O São João do Maranhão é um dos mais ricos e diversos do país. Um pedaço da identidade cultural do Estado está representado nessa festa que mistura o profano com o religioso e tem influências europeia, africana e indígena. Nesse caldeirão cultural que fervilha durante todo o mês de junho, vem à tona uma combinação de elementos que reforçam essa identidade cultural. Artesanato, moda, dança, música, culinária. Mas qual a origem histórica de tudo isso? Que mudanças aconteceram ao longo do século e o que elas representam? O que é e como estamos preservando essa identidade cultural? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos a comunicóloga e pesquisadora em cultura popular Esther Marques, a cantora, produtora e movimentadora da cultura brasileira Rosa Reis e o teólogo e pesquisador na área de religiosidade cultural Padre Brian. Muito obrigado, sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa Contraplano. E eu queria que a gente pudesse começar, Esther, falando um pouco do conceito de identidade cultural, né? Eu começo falando da relação da identidade cultural com a festa junina, com o São João, mas o que é identidade cultural? O conceito de identidade cultural, tal como outros conceitos, é extremamente flexível, né? Ele se movimenta, se funde, se desconecta, depende muito da circunstância, depende muito do fenômeno que está tratando, depende muito da área que se está tratando, da disciplina que está falando. Enfim, é um conceito que, como tantos outros, na sociologia, na antropologia, na filosofia, na história, ele se pauta muito pela contextualização do fenômeno que está se tratando. Em relação ao Bumba Meu Boi, o conceito de identidade cultural tem muito a ver, na minha opinião, com o aspecto sagrado, a natureza sagrada do Bumba Meu Boi, muito mais do que com a natureza profana do Bumba Meu Boi. Essa natureza sagrada que dá ao Bumba Meu Boi a sua identidade, quer dizer, a forma como ele se vê e vê aos outros. Porque o conceito de identidade tem a característica de persistência e de continuidade que se dá pelo seu aspecto relacional. A gente só pode falar de identidade se a gente se vê no outro e verificar como o outro nos vê. Então, na cultura, isso é muito forte e principalmente em relação a esses fenômenos da cultura, que são fenômenos folclóricos, que têm uma memória, um fundo arcaico perdido no tempo e no espaço, cuja narrativa não necessariamente tem um começo, meio e fim, mas pode ter lapsos de tempo, porque a gente não sabe onde começou e nem onde vai terminar. É mais ou menos por aí. Essas características, Rosa, do São João, tanto do Bumba Meu Boi quanto de outras brincadeiras, ela mistura uma série de elementos que fazem parte dessa identidade, né? A gente está falando desde da questão da dança, desde a questão das músicas que são cantadas, até mesmo do vestuário, das indumentárias utilizadas. Que tantos elementos são esses, né? E que tanta riqueza, diversidade é essa que a gente consegue observar aqui no São João do Maranhão, principalmente? Eu acho que isso é uma coisa muito peculiar aqui, nossa, do nosso estado. E tem uma coisa que a Esther estava falando aí sobre identidade e essa relação do sagrado com o profano, que é muito forte, porque a gente vai ver os brincantes do Bumba Boi, né? A relação que eles têm com São João, né, as promessas, você vai ver a maioria das brincadeiras dos bois, eles têm eles começam a brincar a partir de uma promessa, né, começa a ter aquela obrigação, da mesma forma que você vai encontrar isso no tambor de crioula, com São Benedito, né? Então essa relação é muito forte. O divino também, na festa do divino, você vai encontrar toda a fé, a religiosidade das caixeiras, e você vai ver também o lado profano, que é o lado do carimbó, da brincadeira, da derrubada do mastro, aquele momento. Então isso está tudo muito, muito ligado. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com a nossa cidade, né, com as pessoas que vivem aqui,
E nesse contexto, assim, eu vejo essa questão das indumentárias, né, que você falou, elas estão muito ligadas a essa relação que tem da formação do nosso povo, que é do negro, do branco, do índio, né? Então, eu acho que isso está muito forte, está muito entrelaçado, né? Você vai ver o negro com uma forma bem característica de se vestir, e você vai encontrar isso em várias manifestações tradicionais nossas, como é o caso que você vê alguns sotaques de Bumba Boi, o sotaque de Bumba Boi de Zabumba. Então você vai ter ali a presença bem forte, né, de elementos bem característicos do negro, desde a indumentária até a forma de dançar. Já você vai no boi de orquestra, você já vai ver uma outra, um outro tipo de indumentário, uma outra forma de dançar, né, que está muito intrínseca à questão mesmo, que eu faço essa relação que seria mais indígena, eu vejo assim, né, o boi de orquestra também. E assim você vai encontrar também, né, no boi de matraca, né, e quer dizer, então eu acho que essa forma, isso tudo tem a ver com essa formação do nosso povo, do povo maranhense. E se a gente fosse ir até a raiz, né, ou pelo menos trazer um pouco das origens, Madre, pelo menos aquilo que a gente vê historicamente é que essa é uma festa que tem origem pagã, né? Está muito ligada à questão da colheita, das estações da primavera e do verão, que depois é apropriada pela igreja do ponto de vista de fazer um outro tipo de festejo, e com isso chega ao Maranhão. É por aí a história ou a origem do que seria o São João, a festa junina? Então, assim, eu penso que é importante nós destacarmos também algumas falas que disse a Esther e que disse a Rosa, sobretudo no que nós podemos perceber da questão da identidade, antes da gente ir para esse lado histórico. Uma identidade muito clara que fica evidente no tempo junino é que o homem é um ser de transcendência. O homem é um sujeito religioso, por natureza. Se cristão ou não. E nós podemos perceber do ponto de vista histórico, como tu perguntas, por exemplo, quando o cristianismo então se torna religião lá no século, quando se torna religião do império total, ou seja, toma de conta de todas as diversidades que tinha no Império Romano, aquilo tudo vai se cristianizando. Também as festas. Por exemplo, quando nós pensamos o tempo de São João, tem várias literaturas também, não é só uma nem outra, mas tem várias. Uma nós podemos dizer que está ligado à festa de um deus chamado Adonis, que depois se torna, pelo cristianismo, pela cristianização, melhor dizendo, pelo movimento de cristianizar, se torna então festa junina, que claro, como inclusive o professor já vem falando com a gente desde os bastidores, que não surge aqui, mas que vem da Portugal e dos nossos colonizadores, se nós podemos usar esse termo muito, às vezes, complexo, né, de se falar. Mas, no entanto, eu penso que é importante nós darmos destaque a esse caminho histórico que o cristianismo faz e que depois é apropriado pelo povo, né, pelas pessoas que fazem uma experiência transcendental, ou seja, movimento do humano com o transcendente. Isso é fundamental nós discutirmos nesse tempo do São João. Eu, mais do que pesquisador em religiosidade popular, que é o termo mais correto, eu prefiro piedade popular, porque a ideia de religiosidade depois acaba que parece que torna menor, uma religião menor, né? E Papa Paulo VI, quando escreveu Evangelho Nuntiandis, ele prefere que a gente use o termo piedade popular, ou seja, aquilo que surge do sentimento do coração do povo. Esse movimento de transcendência que nós vemos perfeitamente no São João, como disse Rosa. O brincante do Bumba Meu Boi é um sujeito religioso. O brincante do tambor de crioula é um sujeito religioso, devotado a São Benedito. Então, é esse movimento que a gente pode perceber. De fato, do ponto de vista histórico, esse movimento não acontece só no São João. Esse movimento acontece com várias outras festas, né? Por exemplo, o Natal é uma delas que entra em questão, né? Por exemplo, Natal, São João, entre outras. São festas que eram festas pagãs
também não é um termo muito bom, mas eram festas que não eram cristãs e que depois o cristianismo se apropriou na ideia de fato de converter, né, a ideia de conversão para a evangelização. A ideia era essa, né? A ideia boa era essa. Então, eu acho que é importante nós darmos destaque a esse aspecto. Agora, Esther, você falava nos bastidores ali que existe uma singularidade, né, na chegada dessas festas juninas ao Maranhão, né? Existe. Diferente do que acontecia na maioria de outras cidades de Portugal. Existe sim. A gente tem antes da colonização, que vai se dar século 17 e 18, a gente tem ali um momento que é o chamado povoamento, em que a coroa portuguesa manda para cá os açorianos, que viviam nas ilhas, as ilhas recém-descobertas, porque eles diziam assim, se eles conseguem sobreviver lá, eles vão conseguir sobreviver na floresta amazônica. Até hoje eles têm essa ideia que é floresta amazônica, na Europa, né? Então poderiam sobreviver aqui. Então essa foi a nossa primeira imigração definitiva para o Maranhão, foram os açorianos. E essa tradição, ela vem com os açorianos, porque era definitiva, eles trouxeram tudo, não só os três santos, São João, Santo Antônio e São Pedro, mas trouxeram outras danças, outras manifestações, trouxeram a culinária, trouxeram a dança, trouxeram o teatro, trouxeram todas essas formas lúdicas que nós temos ainda hoje, que são as mais ancestrais, já que a gente está falando aqui de ancestralidade, elas são as mais ancestrais que a gente tem. Às vezes algumas manifestações também de Natal, que estão se perdendo, como os reisados, as jornadas que a gente estava falando agora ali. Então, essa peculiaridade, ela só se dá nos Açores, principalmente na Ilha Terceira e depois aqui no Maranhão. E depois ela, então, agrega esses valores que vêm do catolicismo popular, que tem uma característica diferente do catolicismo oficial, porque o catolicismo popular, o sujeito ele se conecta diretamente com o sagrado, o eu sou eu, do divino. Ele não precisa, era um distanciamento da igreja, cujo processo de catequização, de evangelização, como bem disse o padre Brian, durou até um certo tempo, e depois a igreja católica resolveu se distanciar dessas manifestações, e elas então vieram para a rua. E assumiram o caráter popular da religiosidade que se tem até hoje. Mas quando a gente chega, por exemplo, já nos Açores, nessa mesma época, a gente vai ver o mesmo sentido, o mesmo ânimo religioso sagrado. Né? É bom sempre dizer, é religioso sagrado. Não necessariamente da Igreja Católica, mas religioso sagrado. Por que eu digo isso? Ontem mesmo eu estava falando que boa parte dos nossos grupos de Bumba Meu Boi, mais de 80%, por exemplo, eles são filhos de terreiro, de entidades da Umbanda, do Candomblé, da Amina, tá aqui quem sabe, que não necessariamente estão ligados à Igreja Católica, mas mantêm com a Igreja Católica, por exemplo, a ideia do batismo, que é um dos ritos sagrados de passagem no Bumba Meu Boi. Eu vou precisar batizar meu boi para poder meu boi não ter problema. Ele sai do espaço privado para ir do sagrado para ir para o espaço profano. Então esse diálogo é que compõe e constitui a identidade cultural do Bumba Meu Boi, por exemplo. Nós podemos talvez pensar numa ideia sincrética, exemplo. A ideia é a ideia de sincretismo muito forte, né? entre o catolicismo, seja o catolicismo oficial e o popular. Exatamente. Né? E entre as religiões de matriz africana, exatamente. Umbanda, Mina, entre outras, e claro, toda uma religiosidade do povo indígena, entre outras coisas. A gente vai participar dos batizados, né, do Bumba Meu Boi, que alguns padres, né, não gostam muito. É um símbolo, né? É um símbolo. Os padres não gostam muito desse termo, viu? Falando para vocês, os padres não gostam desse termo, porque de fato não é um termo correto, porque batizado é somente pessoas. Só podemos batizar seres humanos. No entanto... vocês vão batizar aí começa a confusão. No entanto, eu conversando com um padre amigo, ele dizia, olha, meu irmão, eu não vou entrar num debate desse, porque eu acho que o debate pode ser feito, mas eu acho que se tornou muito mais do que somente da estrutura. Agora se espalhou no povo. Então, por mais que eu diga, por exemplo, eu todos os anos batizo boi, né? Todo ano eu vou batizar o boi da Pindoba, lá na Pindoba. Né? Então, para o pessoal do boi, é de fato o couro novo.
Por exemplo, eles podem estar brincando agora, né? Hoje já começou, né? Mas ainda não é um coro novo. O coro novo é só depois do batizado. Só depois do batizado. O padre vai... Esse coro é o coro ainda abençoado do ano passado, né? Então, o padre vai dar a bênção. Claro, as pessoas que estão em suas várias matrizes, mas graças a Deus eu acho isso muito bom, que a gente não perca essa ligação entre porque o sincretismo entre o catolicismo e as religiões matriz africanas, indígenas, e toda a religiosidade que vem do coração do povo, as rezadeiras, as ladainhas, Divino Espírito Santo. Né? Quem encerra, por exemplo, quando o padre não pode, são as rezadeiras no pé do mastro, na morte do boi. Então, isso é muito bonito, isso compõe a nossa identidade cultural, mas também transcendental. Que eu gosto muito desse termo, esse movimento transcendente em relação a nós. Perfeito. Bom, a gente vai para um intervalo e na volta continuamos nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre identidade cultural e São João. A gente terminou o primeiro bloco com o Padre Brian falando, né, inclusive do batizado, como uma prática, um ritual da religião católica que é desenvolvido também dentro do rito do Bumba Meu Boi. E que outras práticas, crenças de diferentes religiões, Rosa, a gente pode perceber nas brincadeiras, né? De que forma elas estão presentes em termos de, seja o tambor de crioula com a proximidade das religiões afro-brasileiras, mas que outras evidências, né, dessas crenças e práticas estão presentes nas festas juninas? Tem uma coisa muito forte aqui, que são a questão dos tambores, né? Os tambores, eles têm um significado muito forte para aqueles brincantes, né? E você vai encontrar ele em quase todas as manifestações, né? Tanto na mina, quanto no Bumba Boi, como no tambor de crioula. Então ele está muito presente, é muito forte, né? Inclusive, alguns mestres, assim, eles colocam uma situação assim que às vezes as mulheres, né, não poderiam tocar aqueles tambores. Aquilo era uma coisa muito mais masculina, dos homens, né? Até hoje a gente quase não vê mulheres tocando tambor de crioula. Hoje já se vê bastante mulheres já tocando pandeirões, né? Quer dizer, então você vai encontrar isso aí, é muito forte também aqui. E eu vejo assim, um exemplo que eu tenho são das caixeiras. As caixeiras do Divino, para mim, são mulheres, né, muito potentes, muito guerreiras, quando estão no domínio daquela caixa, do canto, de todo o ritual da festa, né? Às vezes eu comparo elas como sendo umas sacerdotisas ali daquela manifestação, né? Porque é muito forte e elas detêm, algumas delas, que detêm todo o conhecimento daquela manifestação. Então eu vejo assim, a presença da mulher dentro dessa manifestação, né, é muito forte, enquanto que em outras elas são deixadas realmente de lado. Mulheres não podem participar. A mulher, quando está no ciclo menstrual, não pode sentar numa parelha de tambor para tocar tambor, né? Então tem toda essa história. E hoje a gente já começa a quebrar um pouco disso aí, né? Você vai ver as mulheres mais presentes. E eu acho que essa coisa é muito forte. E aqui dentro daqui da nossa cidade, eu acho que no Brasil todo a gente vai encontrar essa coisa dos tambores, né? Mas aqui no Maranhão eu sinto que é muito forte, né? A presença dos tambores, a ligação que os brincantes têm com esses tambores, né? Como eles se identificam com aquela pele, né? Como é que eles tratam, como é que uma situação, quando eles vão fazer uma coberta de um tambor, então tem todo um trabalho para eles chegarem até aquele produto final. Então isso daí acho que está muito forte, né, na questão da religiosidade também, né, a relação que existe entre eles e os tambores também. Padre, aqui também do ritual da festa junina,
existe um quarto santo, né? Que está presente também dentro dos festejos, né? Especialmente mais até do ritual do Bumba Meu Boi, que é o São Marçal, né? Você tem dentro daquilo que veio, talvez acompanhando, como a professora Esther falava, daquilo que veio dos Açores para cá, o culto ao São João, ao Santo Antônio anteriormente, né? E ao São Pedro. Mas aqui é incorporado também um quarto santo, ou isso também já era uma tradição que veio da Europa também, nessa comemoração, nessa relação com o festejo junino, né? Bom, o que a gente sabe do São Marçal do ponto de vista histórico do santo é muito pouco. Na verdade é considerado um santo lendário, não se tem muitas notícias. Disse que foi um bispo, né? Foi um bispo, mas assim, do ponto de vista histórico mesmo, nós não vamos ter muitas informações. No entanto, no Maranhão ele ganha vida. Ele ganha vida, né? No sentido de que é o encerramento, ou seja, é o encerramento da festança junina, sobretudo no que diz respeito aos Bumba Meu Boi, sotaque da ilha, que se encontra no João Paulo para festejar o último santo, né? Eu acho bonito, eu acho, eu vou no João Paulo, acho bonito a saída do primeiro santo, que é São Pedro, que está ali, eles vão até São Marçal, e só encerra lá. Né? Então, assim, do ponto de vista histórico, a gente não tem muitas informações sobre São Marçal, mas o que a gente pode dizer é que no Maranhão ele ganha características próprias. Tem até uma anedota de um livro chamado Bumba Meu Boi do Maranhão, acho que é do Américo Azevedo, achei interessante ele contando como foi que aconteceu essa busca pelo boi, pelo santo. Uma anedota engraçada, assim, uma historinha muito. Ele conta que Santo Antônio presenteou São João com um boi na festa de São João e deu esse presente. No entanto, São João que ficou maravilhado, que era o boi mais bonito, um boizinho muito bonito, ele ficou impressionado com esse boi. Né? Boi animal, coloca boi animal. E, no entanto, esse boi era animal e brincava também. São Pedro, que foi na festa de São João, isso é uma história, viu, gente? Não é, por favor, não vamos pensar se o padre está contando uma verdade de fé, não é isso. São Pedro, que foi na história de São João, viu o boi e pediu: pô, me empresta teu boi para animar a minha festa? Pediu o boizinho emprestado e levou. São João emprestou o boi e São Pedro levou para a festa dele. No entanto, São Marçal, que é logo colado de São Pedro, no dia seguinte, disse: me empresta rapidinho, eu levo na minha brincadeira e São João não vai nem perceber, que São João não foi na festa de São Pedro II, porque já tinha passado a festa dele. Só que na festa de São Marçal, diz que o povo não entendeu, diz que comeram o boi. E por isso que até hoje diz que várias oferendas para oferecer muitos bois para ver se agrada São João, no sentido de qual desses bois que se apresenta que mais agrada o santo. Porque o boi é uma oferenda ao santo, seja para São João, São Pedro, São Marçal e até para Santo Antônio, que ainda não, apesar que é antes do batizado, mas muitas brincadeiras já estão indo, como dizia a Rosana agora há pouco, né? Antigamente tinha uma tradição assim, que era depois do batizado que saía. Hoje em dia, influenciado por muitas questões, seja da indústria cultural, seja de outras questões, hoje o boi ele dança antes e está animando também as festas de Santo Antônio. É uma anedota, mas eu acho que de fato conta um pouco, né, da forma com que o povo lida com essa oferenda, que é o Bumba Meu Boi. Certo? É interessante que eu fui criada no João Paulo, né? E por muito tempo, eu e o seu Carlos de Lima tentamos entender de onde vinha a ideia da São Marçal. No Maranhão só tem uma igreja, que é a Igreja de Santana, que tem uma imagem de São Marçal. Do lado da igreja tem lá uma imagem de São Marçal, que não por acaso tem a mesma imagem no Museu do Azulejo em Lisboa. São só as duas únicas imagens no mundo. Ele fala que ele era bispo de Hipônia, alguma coisa assim. Que era sisudo, que não tinha nada, era cético, não tinha nada a ver com este santo. Lá no João Paulo, a ideia mais forte é que tinha um senhor lá, comerciante, que a mulher dele adoeceu, e ele disse que se a mulher ficasse boa, isso os mais antigos do João Paulo, ele então traria uma imagem de Portugal para aquele bairro. E trouxe uma imagem, que foi a única que ele achou na altura, de São Marçal. São Marçal, sim. E é por acaso que está a imagem de São Marçal lá. E foi muito difícil, inclusive para as pessoas do João Paulo, descobrir como era São Marçal. Porque quase você não tem imagem de São Marçal, não é verdade? Sim, não tem. Só tem na Igreja de Santana. Se você for lá na Igreja de Santana, tem uma imagem dele assim do lado, e você vai ter a mesma imagem no Museu do Azulejo em Portugal. O que pode supor
que na altura em que vieram os azulejos para o Maranhão, veio também essa imagem. Entendeu? É o máximo que a gente tem até hoje, é isso. Tem uma comunidade apenas, fazendo missão no interior do Maranhão, descobri uma comunidade de São Marçal, num povoado chamado Barreiros, em Pedreiras, mas é uma comunidade, por exemplo, mas não é por conta do santo. Visitando as pessoas, descobri, na verdade, era um pai de família que tinha por nome Marçal. E era o seu Marçal. Sim, e né? ficou São Marçal. Ficou São Marçal. É igual este no povoado de Rosário, São Simão, não festeja São Simão em Rosário. Era seu Simão. Uma personalidade. É uma pessoa. Não, mas a dança de São Simão, ela também veio dos Açores. Eu vi a dança do Lelê numa ilha chamada Corvo, nos Açores. Não, que era agora, feita na Esther, época do Pela sim. Porco. Que Pela ainda hoje é na Matança do Porco Sim. que eles apresentam. Que é a dança do Pela Porco, Porco. que virou a dança do Lelê. Agora, Sim, isso, só Rosa? que tem uma história também que o povoado Pai Simão, que era Sim, chamado de Pai Simão, né, que era tipo uma fazenda que abrigava, né, vários escravos lá. E lá era uma família descendente de franceses. Pois é. Sim. E lá tinha esse bailado. E eu foi vi. a partir desse bailado que nasce a dança do Lelê. Mas por isso, pela influência que também veio de lá. Não, eu quero dizer que o santo festejado do povoado não é São Simão necessariamente, mas é outra religião, é outro santo, por exemplo. Se eu não tenho dúvidas, não sei se é São Sebastião, que eles festejam lá. Só que a ideia veio por conta do nome de alguém tipo semelhante a São Marçal. Eu acho que é uma personalidade, tipo o bairro do João Paulo mesmo, né? Segundo que contam, era uma pessoa. Eu pensei que era o santo quando comecei, o Papa, quando comecei a pesquisar. Não. Depois era uma pessoa que morava lá e tal. Morou lá e teve a mulher doente, aí não sei o quê. Trouxe muito isso. interessante. A minha ligação assim, com essa questão do Lelê sempre foi, eu sempre achei mais que fosse tivesse vindo ali da França, não tinha nenhuma ligação com Portugal. Mostra o quê? Essa Mostra, diversidade de histórias. mostra Não de existe uma novo a identidade só. ancestralidade dessas primeiras tradições que vieram dos Açores. Eu estou São dizendo identidades diferentes, então? não, que se mostram? o núcleo dessa identidade é o mesmo, que é religiosidade popular. Porque eu estou dizendo, lá é a dança do Pela Porco, que é feita na época da morte dos porcos. Então, quando eles vão matar o porco, eles vão limpar as tripas dançando Pela Porco, que vem para cá e depois se transforma na dança do Lelê. Dança do Lelê. Eu vi, me contaram. Estava passando na ilha, é uma ilha bem pequenininha, mas lá se faz todos os anos a dança do Pela Porco. Eu falei, gente, a dança do Lelê. Sim. E é muito estranho para a gente quando a gente tem a oportunidade de ver, porque parece que a gente retorna 2 séculos. A sensação que eu tinha ao ver a dança lá é que eu estava em Rosário. Em Rosário. Eles atravessavam o porco, né, na rede. Na rede. Porco na rede. E limpavam as tripas dançando. As mulheres é que limpavam as tripas dançando. E até hoje permanece. É um ritual que se faz quando vão pelar o porco. Muito forte naquela região. Seja o de São Simão, seja o de Riacho Seco ali de Zé Luís, que é muito forte também. Que Zé Luís conserva ainda o nome, Dança do Pela. É isso. Lá no Centro Grande também. Centro Grande também, Grande, em Axixá também. A questão é que com o tempo, isso é próprio da cultura, da dinâmica da cultura. Com o tempo, outros elementos vão constituindo essa identidade e muitas vezes vai ficando um nome de simpatia, vamos dizer assim. Aquele nome que é mais comum. Por exemplo, Pela Porco, pouca gente conhece. Mas quando fala da dança do Lelê, de Rosário, de São Simão, todo mundo sabe o que é. Muita coisa, né? Mas tem esse contexto por trás. Qual é a preocupação quando há uma descaracterização de uma, seja de uma brincadeira, seja de uma dança como essa, do ponto de vista da perda de uma identidade cultural, né? Isso é possível acontecer? Eu não gosto do nome de descaracterização, porque aí a gente fala de uma cultura como se ela fosse imortal, eterna. Estanque, né? Estanque, não. A cultura ela vai se fazendo no fazer. Dinâmica, né? No fazer. E como diz um filósofo que eu gosto muito, Gadamer, ele diz que só tem um jeito de viver, que é vivendo. Não há outro jeito. Então, na verdade, o que há é um processo de dinamização dessa cultura, só que às vezes a gente simplifica isso, vulgariza, por conta de uma série de circunstâncias que não sei se cabe aqui discutir, mas uma série de circunstâncias. Sempre que eu falo, eu digo assim, olha, eu vou dar um exemplo aqui do grupo da Rosa Reis, do Cacuriá da Dona Teté. O Cacuriá já tem quantos anos? 37. 37 anos. É o mesmo Cacuriá.
Mas mudou? Mudou. O que mudou? Uma fita aqui, uma saia que aumentou, uma saia que diminuiu. Mas quando você vê o núcleo da dança da dona Teté, está lá o núcleo. Então, a dinâmica da cultura, ela faz isso. Ela se ajusta a algum detalhe e, ao mesmo tempo, quando ela tem a consciência do seu núcleo, que eu chamo de um fundo arcaico de memória, ela se mantém igual e permanente agora, como sempre. Eu lembrei de uma coisa, que lá em Morros, né, de vez em quando a gente fazia jornada, né, chamava os grupos para fazer jornada. Ainda se faz. Só que de um tempo para cá começou a ficar muito escassa essa questão de músicos. Não tinha mais músicos para tocar, poucos músicos, é muito difícil. Então o que eles fizeram? Eles gravaram, né, um pendrive. Sim. E nesse pendrive eles gravaram só a parte do ritmo e eles fazem várias jornadas assim. Exatamente. Só com aquele pendrive. E o cantador vai lá e canta. Exatamente. Em cima. Muita gente fala isso, porque estão descaracterizando, porque não era assim, era. Necessidade. Mas foi a forma. A necessidade, que, né? Que eles conseguiram uma adaptação para aquilo continuar. Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o último bloco do programa Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo a relação do São João com a identidade cultural do Maranhão. Os nossos convidados, a comunicóloga e pesquisadora de cultura popular, Esther Marques, a cantora, produtora e movimentadora da cultura brasileira, Rosa Reis, e o teólogo e pesquisador na área de religiosidade popular, Padre Brian. Padre, era o senhor que ia falar no final do segundo bloco, devolvo a palavra. Bem rápido, é porque a gente está discutindo a ideia de que está se transformando, está se perdendo algumas características, mas eu acho que, como tu falou, uma adaptação. Por exemplo, antes do instrumento, que tem lá um músico que toca, tem a vontade, ou seja, a piedade. Por isso que eu comecei com o termo piedade, ou seja, que é o sentimento, a devoção pelo santo, a vontade de fazer. O músico, ele é importante, mas, por exemplo, vou dar um exemplo da missa. Se não tiver violão na missa, eu vou rezar a missa do mesmo jeito, entende? Canta na voz. Da mesma forma, eu acredito que daqui a uns dias vai ser no pendrive, vai ser sem pendrive, o povo vai fazer, porque isso está genuinamente na vontade do povo em realizar a sua devoção, ou seja, o seu sentimento em relação ao seu santo, devoção. E o exemplo que a Rosa trazia talvez seja de que forma a própria tecnologia possa ser utilizada para manter essa tradição, né? Ainda que mude, de repente, modifique em determinado momento a forma como era apresentado, mas a utilização do pendrive ajuda a manter viva aquela tradição, não? Sim, porque você vai ver a comunidade, né? O povo, ele continua a fazer o cordão, ele continua a dançar, ele quer, sabe, tá com aquela manifestação ali presente naquele momento, né? Naquela festa que eles fazem. Então, às vezes eu conversando com as pessoas dessa região, eles falam assim, hoje a gente não vê mais, eu gostava tanto de dançar uma jornada e fazer assim, mas a gente quase não vê e tudo mais. E quando tem, você vai ver, aparecem normalmente as pessoas que são mais idosas, né, que já faziam aquilo há um tempo, um outro mais novo, mas aquelas pessoas estão lá presentes, né, fazendo a coisa acontecer. E eu acho que é super importante a gente ter outros meios, né? Outras adaptações para que isso realmente não se acabe. Isso é um sentimento de pertencimento. A gente pode dizer que nesses momentos a autoestima dessas pessoas, o sentimento de pertencimento até mesmo da sociedade é mais valorizado para elas, professor Esther? Eu acho que essa congregação, vamos chamar assim, acho que é esse o nome, congregação, faz parte de um processo extremamente importante de sociabilização ou de socialização, que é a forma como as pessoas se juntam para se reconhecerem, para dialogarem, para trocarem experiência, para serem felizes, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente brinca para ser feliz. E outra coisa, desculpe, não, tranquilo, pode falar. A coisa da importância daquela manifestação ser do seu lugar ali. Exatamente, né? Do pertencimento. Do pertencimento. Então eu ia dizer isso. Então esse processo de sociabilização,
que é estruturante para a identidade cultural, ele está naquele contexto para fazer com que aquela comunidade se veja e se reveja. Não é isoladamente. Se reconheça E se também, reconheça né, como tal. Eu parte. sempre digo isso, se eu sei de onde eu vim, eu vou atualizar essa minha narrativa hoje para saber para onde eu quero ir. Se eu não conseguir perceber de onde eu vim, eu não me reconheço hoje e nem vou saber para onde eu quero ir amanhã. Esse é o processo de sociabilização que estrutura por baixo o processo de pertencimento ou daquilo que a gente chama de identidade cultural. E é nessa troca, é nessa forma de experienciar essas questões, por exemplo, que a cultura se dinamiza, que a cultura morre, nesse termo, morrer, que algumas manifestações que a gente não tem visto, por exemplo, a da minha mãe, porque ela morreu, eu não tive mais tempo de me dedicar, e as outras senhoras também morreram, que faziam esse grupo, e agora? Fazemos o que com isso? Entendeu? Então, isso faz parte da dinâmica cultural. A gente é contra? Eu sou contra. Eu sou contra, porque eu acho que a gente precisaria de políticas públicas, precisaria da participação do Estado para observar essas questões. Sim. A gente precisa não olhar só para um fenômeno, mas para olhar para a totalidade dos fenômenos existentes na cultura e verificar a importância que cada uma delas tem, e não ficar focado só em uma. Entendeu? Eu sou contra. Eu sempre penso na cultura como uma política pública, uma política de formação, de autonomia e de cidadania daquelas pessoas. Porque esse processo de sociabilização, de que Rosa falou, ele é importante para a cidadania, ele é importante para a autonomização do sujeito em relação a ele próprio, aos que estão ao redor dele, em relação ao mundo, inclusive a esse mundo transcendental. A cultura é uma dimensão da experiência humana, como a dimensão ética, como a dimensão estética. A cultura é o que nos faz ser o que nós somos. É o que faz a gente reconhecer o pai, a mãe, o irmão. É o que faz a gente poder sair do nosso país e viver em outro país. É o que nos permite criar afetos, mesmo que a gente não se veja todos os dias, mas quando a gente se encontra, a gente abraça e gosta do mesmo jeito. É a cultura que está na base de todos esses processos estruturantes de sociabilização. Sem a cultura, nós nem podemos pensar na ideia, por exemplo, de sujeito. Sim. E quando a gente está falando em política pública, talvez o ponto principal, não o único, evidente, seja a questão da sustentabilidade desses grupos, principalmente a sustentabilidade financeira daquilo, porque a sustentabilidade da ideia é comprovada a cada ano que eles têm, né? Mas a sustentabilidade financeira talvez seja o maior problema, Rosa? Sim, com certeza. Uma experiência que eu lembro, que uma vez teve um encontro naquela região ali que vai para Guimarães, e lá tinha muitos grupos de boi de zabumba, né? Tinha. E muitos se perderam, se perderam Costa de Mão. Costa de Mão. Costa de Mão. Muitos. E eu vi assim, eu digo, gente, será que ninguém está enxergando isso? Pois é. O pessoal que está aí à frente não está vendo que isso está morrendo, que é preciso uma injeção, um investimento, o que pode ser feito, sabe? E ali foi triste, assim, as coisas que eu vi na época, e eu fiquei muito triste, né? E assim eu vejo a coisa acontecer, e como o Esté falou, a gente precisa de ter uma política, né, que tenha esse olhar. Né? Você quer ver uma coisa, Rosa? Eu vou falar do próprio Divino Espírito Santo. Quando eu estava à frente da Secretaria de Cultura, nós fizemos um rápido levantamento com o Jandir e conseguimos identificar no Maranhão 380 grupos do Divino Espírito Santo. Do Divino. Aqueles que eram feitos pelo dono da casa em promessa, aqueles que eram feitos, às vezes, por uma família, e aqueles que eram feitos pela comunidade. 3 tipos de dança do Divino. 380 grupos. Aí quando você vai para a política, você vê o Estado apoiando 3 grupos. O resto não existe. Aí ou o sujeito tem dinheiro, como minha mãe, que eu financiava, era o banco dela particular, com os meus irmãos, ou muitas vezes ela não poderia colocar a brincadeira dela na rua. Né? E mesmo quando ela gastava todo esse dinheiro, por exemplo, no Natal, a gente tinha acesso a 2 danças e acabou-se. O resto era para outras coisas que também são importantes. Eu penso que é preciso que a gente tenha um olhar sensível
para essas manifestações. Por exemplo, lá em Penalva tinha 3 sotaques de boi da Baixada, só em Penalva. Em Cajari tinha outros tantos. Você chega em Penalva e Cajari não tem mais boi. Não tem mais. Batista, tudo. Entendeu? Não tem mais boi. Eu penso E que o que isso representa quando esses sotaques, esses grupos acabam, de alguma forma, morrendo, terminando, para essas comunidades também e para a identidade cultural? eu penso que dentro dessa discussão precisa uma política, de fato, de valorização da pessoa, porque é a pessoa que constrói cultura ali naquele lugar. É o zelador. O zelador. Então, essa política de valorização do humano, ela precisa de fato chegar, porque se ela não chega, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros. Por exemplo, quando eu era seminarista ainda do Seminário Santo Antônio, né, feliz, porque eu sempre fui muito apaixonado por São João, né? Dentro de família, meu pai era miolo de bumba, meu boi, então a gente aprende essas coisas, vai vendo. Eu dizia assim, olha, por que muito da nossa juventude da periferia, que é quem sustenta os grupos, da maioria das vezes, sustenta no sentido de danças, na sua maioria do nosso povo da periferia. Por que esses meninos só ganham o centro dos palcos quando eles estão vestidos nas suas indumentárias? Né? Fiz um texto um tempo sobre isso, refletindo mesmo, porque eu acho que deviam ganhar o centro dos palcos também nesse tempo, mas em outros momentos. Né? Eu acho que a gente precisa de fato de políticas públicas que valorizem a pessoa, para que essa pessoa ela não precise abandonar a sua cultura, o seu modo de ser genuinamente cultural, religioso, popular, para abandonar e viver, às vezes, outras experiências no sentido que também são boas, mas que às vezes vai se deixando aquilo que tu falava, vai deixando para trás, né, aquilo que foi construído por os ancestrais ou pelos mais velhos, do ponto de vista cultural. Então eu penso que precisamos justamente disso, essa valorização da pessoa, porque é a pessoa que constrói cultura. É essa pessoa, esse sujeito que está ali, essa menina, esse menino, esse jovem, esse idoso, que está ali dentro Tem de outros lugares, mas muita gente da periferia, muita gente da minha paróquia, por exemplo, da paróquia onde eu estou, Nossa Senhora da Boa Viagem, que é ao longo da BR-135. Nós temos muitas manifestações, seja de quadrilha, seja de divino, muitas. Eu, inclusive, fui... Terreiros. Eu fui fazer a coroação, eles foram lá para a matriz, lá onde eu sou padre, né, lá junto com o padre Sérgio, foram para a matriz para poder fazer a coroação do divino de Dozinha, lá do Rio Grande. Então, domingo agora, dia de Pentecostes, essas pessoas precisam ser valorizadas. Eu acho que isso é que está faltando. Uma coisa que é importante, assim, que eu admiro muito, é ver que as comunidades, elas mantêm essa festa do Divino lá, eles isso, que mantêm lá, tá entendendo? Porque eles se reveem, né? E eles se mantêm, dão um jeito ali, às vezes são as pessoas mais humildes. Mas mantém com dificuldade. Mas até quando? Muita dificuldade. Eles vão aguentar. Por exemplo, eu estava vindo, encostei na casa de Dozinha depois na terça já. Vi eles na porta, parei lá e disse, que foi? Conversei com eles, disse, o que foi? Disse, como é que tá aí? Aí parei para conversar, eles falaram um pouquinho da beleza, da devoção que Dozinha tinha pelo divino, e era legionária mariana, mas também do sincretismo, mas que eles agora estão lutando para manter, mas que não é simples. É um momento em que eles se reconhecem como parte da sociedade. Né? E tem uma coisa na cultura que é importante, principalmente na cultura folclórica, que tem essa ancestralidade muito forte. Essa cultura só permanece viva quando as pessoas que fazem parte deste núcleo, que essa cultura, essa manifestação tem alguma função ativa no cotidiano dessas pessoas. Tem essa questão. Quando essa manifestação não tem mais essa função ativa, ela também tende a se perder. O que eu chamo da função ativa? Quando as pessoas têm alguma coisa com aquele discurso que leva para o seu cotidiano. Por exemplo, Rosa falou aqui no Divino, eu me lembrei que as brincantes do Divino, as caixeiras, gostam de ser chamadas, não sei se ainda fazem isso, esposas do Espírito Santo. É ou não é? Esposas do Espírito Santo. Esposas do Espírito, porque elas se dedicam o ano inteiro. A vida delas é a casa e o Divino. Enquanto durar o Divino, elas são do Divino. É uma continuidade sistemática que faz daquela mulher uma sacerdotisa de verdade. Sim, entendeu? Então, é uma função ativa delas ali naquela região de pertencimento. Fora dali, ela é só uma dona de casa.
Ali dentro, ela é a dona do saber arcaico, que é passado de geração a geração, que ultrapassa todo tipo de problemática. Ali, ela é a dona Celeste. Ali, ela é a dona Rosa Reis. Fora dali, Rosa Reis é do Laborarte, é lá do centro. Ali dentro, ela é a dona Rosa Reis, sacerdotisa do Divino Espírito Santo. Essa troca de papel garante essa ancestralidade, mas garante também a dinâmica dessa cultura. E a continuação. Se essa função ela se perde, vai tudo esgarça. É como, eu gosto do termo esgarçar. A cultura faz assim, ó, se abre. E aí vem, para concluir, todo tipo de influência externa. É daí que vem as influências externas. Enquanto eu tenho conhecimento, reconhecimento naquele discurso, naquela narrativa, eu estou muito bem com minha manifestação. Quando eu não tenho mais função, que outras pessoas vêm, vão ser outras influências. Faz parte. É assim. Bom, chegamos ao fim. Eu queria agradecer a presença de todos vocês no debate hoje. Obrigada, a gente que agradece. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação, em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.